Estamos conversando aqui sobre doutrina social da igreja, sobretudo sobre essa preocupação do Papa, né, que eu já li aqui várias vezes, o Papa pedindo aos cristãos que entrem na política. Eu repito o que eu falava no final do bloco, nós cristãos não aprendemos a entrar na política, a fazer política, e achamos que a política é uma coisa suja, do mal, quando não é. Eu aprendi com o professor César Saldanha que a política é a arte do amor. Sim. A arte do amor, porque se é a arte do bem comum, se é a arte de eu fazer o bem, é a arte do amor. Não tem realmente coisa mais bonita em termos de sociedade do que a política. Então nós temos que resgatar a política, ou seja, vencer a politicagem, né? Isolar o politiqueiro e realmente viver uma política, viver termos políticos realmente que visem o bem comum, não o seu bem. E aí eu perguntava para o Evandro no final do intervalo, no final do bloco, para ele responder agora, como fazer isso? Como preparar então, Evandro? Que instrumentos, que mecanismos, que instituições, eu diria assim, que instrumentos nós precisamos para viabilizar isso que o Papa está pedindo? Bem, professor, primeiro eu queria voltar nisso que o senhor estava dizendo. Sei. A política é unidade pela caridade, é o que a gente pode dizer. Pela política eu vou renunciar àquilo que é meu interesse. Essa é uma capacidade que Deus colocou no coração de todo homem, e isso a gente aprende pelo amor. Se a justiça manda dar a cada um o que é seu, então aquilo que é meu tem que ficar comigo, aquilo que é do Senhor tem que ficar do Senhor. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Justamente, a caridade vai fazer com que eu dê daquilo que é meu para o outro, gratuitamente. Como Jesus dá a sua vida, que era dele e ele podia não dar. E ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou de mim mesmo. Né? A política, ela está enraizada no amor, ela está enraizada na caridade. Porque essa capacidade que o ser humano tem de renunciar aos seus interesses, aquilo que é seu, para buscar o bem comum, para buscar o bem de todos. E aí está o chamado para os católicos. Os católicos têm um chamado. O compêndio da doutrina social da igreja ensina que para o cristão leigo, o compromisso político, ou seja, envolver-se na política, e envolve-se na política não só sendo candidato, não se envolve na política apenas aquele que ocupa um determinado cargo público. Isso é muito importante. Muita gente pensa assim, não, eu não tenho vocação para ser candidato, então não tem nada a ver com a política. Não, todos somos chamados, todos têm um chamado, uma vocação à política. Mesmo que não seja candidato a nada. Mesmo que não seja, mas ele vai votar e ele pode orientar outras pessoas em quem vai votar. Porque o que tem acontecido no Brasil hoje é que, em regra, as pessoas de bem, aquelas que poderiam contribuir positivamente para que as coisas acontecessem no Brasil, elas se afastam da política e delegam a pessoas muitas vezes inconsequentes o modo e como ir fazer política. Então, eu delego, entrego a outra pessoa aquilo que eu poderia fazer. Sim. Então, o cristão católico, ele é chamado, porque, como eu dizia, o compêndio da doutrina social ensina que o compromisso cristão, o compromisso político para o cristão é uma expressão, ou seja, uma forma de pôr para fora. Exprimir significa pôr para fora. É uma forma qualificada, ou seja, pensar na política, contribuir para a política, e repito, não só sendo candidato, não só ocupando um cargo público, mas dizendo, olha, eu quero fazer parte disso, eu quero de alguma forma contribuir, eu quero que as minhas ideias, sem briga, porque a política que está na doutrina social da igreja, na verdadeira doutrina social da igreja, ela é política de amor, ela é política de caridade, ela é política de busca de consenso. E buscar consenso não significa trair valores, não significa renunciar àquilo que acreditamos, mas é procurar naquilo que o outro tem, o que é de melhor. Eu me lembro sempre uma coisa que a gente aprende, que aquele que te joga bomba hoje, e a história mostra isso, que aquele que te joga bomba hoje é com quem você vai sentar para fazer o acordo de paz amanhã.
Então, a linguagem que a igreja tem para a política, que a verdadeira doutrina social da igreja tem para a política, é uma linguagem do amor. E quem descobre a riqueza dessa verdadeira doutrina social, da doutrina dos papas, da doutrina do efetivo magistério da igreja, do compêndio da doutrina social, se encanta. Porque não é uma linguagem de raiva, não é ir para lá para brigar, não é ir para lá simplesmente para denunciar algo, porque denunciar nós já temos muita denúncia. A mídia não católica já tem um papel aí, já faz isso até demais, porque só mostra aquilo que é ruim. E não é que nós não tenhamos que apontar os erros, temos que apontar os erros, mas a política que nasce da doutrina social da igreja é a política da boa notícia. Mostrar que se os católicos, se aquelas pessoas que têm o que oferecer para a sociedade começarem a fazer isso, começarem a pensar que nós precisamos renovar instituições, que as nossas instituições precisam ser mudadas, e isso só vai acontecer quando aquelas pessoas de bem, aqueles que creem no Cristo, e também aqueles que talvez não creem, mas são homens e mulheres de boa vontade, os homens e mulheres de boa vontade do Evangelho, começarem a perceber que vale a pena doar a sua vida, como a gente dizia, que vale a pena exercer o seu sacerdócio, morrer para si mesmo, morrer para muita coisa gostosa da vida, para que outras pessoas tenham vida. Aí nós estamos atendendo ao pedido da doutrina social da igreja atendendo ao pedido do Papa. Mas deixa eu falar uma coisa, eu aprendi com você, na nossa amizade, nas nossas conversas aí anteriores, outros dias, aprendi com você que hoje, o que acontece no Brasil? A pessoa que se elege, ela tem por trás dela um segmento muito forte que a apoia, e depois ela vai trabalhar para esse segmento. Muitas vezes, ao invés de trabalhar para o povo, para o bem comum. Então você vê lá de repente um empresário que uma campanha caríssima, né, de um deputado, de um senador, e depois é claro que esse deputado e senador fica amarrado a ele. Às vezes é um sindicato, às vezes é uma outra corporação, ou até igrejas, né? Ou às vezes de repente não sei, um outro tipo de segmento aí, alguém que funda um partido e ele é o dono do partido, acaba acarretando a opção de voto para ele, se elege, aí ele vai trabalhar para o partido. E para o povo, quem é que vai trabalhar? Entende? Você me fez enxergar isso um dia. Então, nós precisamos criar aí uma nova opção, não é? Uma nova alternativa de que o povo possa ser educado, aprender a fazer política, entender de política, para entrar e trabalhar, como você diz, como um sacerdócio, mas não a serviço de um sindicato, de uma corporação, de um partido, mas a serviço do povo. Justamente. E aí a gente a gente continua vendo a riqueza da Igreja Católica. Que dom que foi e que é a Igreja para a humanidade, não só para os católicos. Porque a Igreja, eu já disse isso aqui, mas isso a gente tem que gravar e repetir talvez 1 milhão de vezes. A Igreja Católica é a única que pede para os seus filhos irem para a política e não trabalharem para ela. Não se trata de um corporativismo católico. Para a justiça vou eleger, social. Um católico vai para a política para depois resolver de pôr o piso na igreja, ou de pôr aquilo, de comprar o aparelho de som para o grupo de oração e assim por diante. Isso não é doutrina social da igreja. Pelo contrário, isso é contrário à doutrina social da igreja. Porque é isso aí que estraga a política. Justamente, né? Porque essa pessoa vai precisar de dinheiro para resolver esses problemas e isso gera um círculo vicioso, extremamente vicioso. O que a igreja ensina é justamente que o católico deve ir para a política, para buscar o bem comum. E como a gente resolve esse problema a que o senhor se referia? Quando as pessoas começam a participar do processo político gratuitamente, porque querem ver algo diferente, identificando pessoas que têm uma vocação para a política, porque a igreja ensina que a política é uma vocação, a política no sentido estrito, né, da candidatura, do mandato, ela também é uma vocação para o leigo, não é vocação para o padre, não é vocação para o bispo, mas é vocação para o leigo, é sacerdócio do leigo. Quando a gente começa a ver pessoas gratuitamente, como a gente vê aqui na Canção Nova, quanta gente que gratuitamente deixa de ter
uma vida privada, em certo sentido, e começa a se doar para a evangelização. Como a gente vê por aí afora, todo o processo de evangelização da igreja, quantas pessoas me toca muito quando a gente vai pregar um retiro, alguma coisa, e tem alguém lá cortando o pão, cozinhando o feijão. Ele não escuta muitas vezes a palestra, ele não participa, ninguém vê, mas ele oferece o seu sábado, o seu domingo, para que outras pessoas tenham a fé. Isso é um testemunho lindo de doação cristã que a gente vê na igreja. E, paralelamente, nós podemos dizer que na política não é diferente. Como é lindo, não só aquela pessoa que é candidata inspirada pela doutrina social da igreja, inspirada pelos verdadeiros valores democráticos aí para a política, mas como aquele que não aparece na foto, que não sai, mas que conversa com um, conversa com outro, explica, mostra a beleza da política, mostra que a política vista dessa forma não causa nenhuma repulsa, porque não é um discurso de ódio, não é um discurso de revolução. A doutrina social da igreja começa o compêndio da doutrina justamente dizendo sobre o desígnio do amor de Deus pela humanidade. É assim que o compêndio da doutrina social da igreja é inaugurado. A política na doutrina social da igreja é exercício sublime da caridade. O Papa Paulo VI dizia isso expressamente, que a política é a forma mais sublime de se exercer a caridade, porque é a renúncia de si mesmo em busca do outro. Então, o senhor dizia, como a gente vai romper isso? Da mesma forma que nós rompemos todo o processo de Satanás na vida das pessoas. Com aquela senhora, com aquele nosso irmão que sai lá da sua casa num domingo, num sábado e vai lá cozinhar no retiro, na experiência de oração, no aprofundamento, como nós temos aqui também na Canção Nova. Da mesma forma que essa pessoa se doa sem receber aparentemente nada em troca para que outros tenham salvação, nós vamos começar a encontrar resposta para o problema do Brasil, e esse é o primeiro passo, não há dúvida, a partir do momento que as pessoas começarem a sair das suas casas para irem se doar para a política. Mas o que você vai ganhar com isso? Olha, aparentemente eu não vou ganhar nada, mas o Senhor diz que haverá mais festa no céu por um pecador que se converte do que por todos os outros que já estão. Agora, Evandro, uma dona de casa simples, um jovem simples, que está nos ouvindo agora, né, que está nos vendo agora, o que você diz para ele fazer? O que ele pode fazer para mudar essa realidade que está aí? Porque, Evandro, cada final de semana que eu leio, final de semana eu leio algumas revistas, essas revistas semanais que todos nós lemos, né? E a cada final de semana eu fico assim mais horrorizado de ver a situação do Brasil. Uma das revistas trouxe um rato de gravata e de terno, né? Para mostrar o quê? A corrupção que existe no Brasil. A Polícia Federal fez um raio-x da corrupção no Brasil recentemente, é uma coisa horrorosa. O que acontece na malversação do dinheiro público, uma licitação onde um bem custa R$10, na cartilha do governo é cotado por 20, por 30, porque alguém vai levar esse superfaturamento do produto para ele, ou para a sua instituição, ou para o seu partido, ou para a sua corporação, você entende? Então, a gente vê que no Brasil é preciso uma reforma tributária, política, trabalhista, mas aí se percebe também que esse Estado político que está aí não vai fazer isso. Justamente, o senhor disse bem, uma grande parte disso diz respeito a instituições. Então, nós precisamos, sim, de reforma das nossas instituições, por um lado. Por outro lado, nós começamos isso com aquela pessoa, com aquela dona de casa que está lá na sua casa, quando ela começa a mudar a mentalidade dela. E aí eu queria um exemplo muito simples. Toda dona de casa, ou pai de família que está aí na sua casa, tem uma faca na casa dele. E eu pergunto, essa faca que está aí na sua casa, ela é boa ou ela é má? Nem boa e nem má. Depende de quem vai usar. Depende de quem vai usar. A dona de casa usando lá no seu almoço, no seu jantar, essa faca vai ser ótima. Eu não tenho dúvida que vai construir receitas fantásticas. Por outro lado, essa faca na mão de um assassino vai construir morte, destruição. Então, o poder, e aí eu queria comparar essa faca ao poder, o poder não é nem bom e nem mal.
o poder depende da mão, na mão de quem ele estará. Que vai usá-lo. E quem decide onde o poder estará? Na mão de quem o poder estará? São as pessoas, é você que está aí na sua casa. Quando a gente diz, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou tirando da minha mão o poder de decidir, eu estou deixando a faca no meio da rua para qualquer assassino poder ir lá e pegar. Então, o primeiro passo onde a gente começa a ter uma transformação é quando a pessoa que está aí dentro da sua casa diz, olha, quem põe a faca na mão de alguém sou eu. Quem põe o poder na mão de um político sou eu. É o voto, né? É o voto. E não só o voto. Quando a pessoa ela tem palavra e a gente diz na igreja, sobre os outros, a gente diz todo dia na igreja que a palavra tem poder, mas muitas vezes a gente não vive isso. A gente não fala aquilo que a gente pensa. Independente de quem seja, mas a pessoa pode construir muito dizendo, olha, eu conheço essa pessoa, é boa pessoa, e ela está construindo vida, ela está ajudando a pôr a faca, ela está ajudando a pôr o poder na mão de uma pessoa boa. Esse é o primeiro modo que a gente pode começar a romper esse círculo vicioso no Brasil. Quando as pessoas de bem, e eu não tenho dúvida que as pessoas que estão nos assistindo, nós temos as melhores pessoas nos assistindo. E quando essas pessoas começarem a dizer, opa, política é amor, política é a construção de uma fraternidade, de uma cidade, de um país, é uma união de famílias e ela precisa ser vivida com amor, e para que ela seja vivida com amor, eu preciso dar a minha doação. Não é simplesmente eu ficar na minha casa e não tenho nada a ver com isso, porque aí eu aprendi com o senhor isso. Se eu tenho um terreno baldio e eu não vou lá e planto, como é que é? Não vai nascer... Não vai nascer verdura, alface, couve, chicória, não vai nascer nada. Vai nascer cobra, bicho, lagarto. E aí a gente lembra o Evangelho. É. O Evangelho, quando fala do semeador, ele coloca 3 hipóteses. Coloca que parte da semente caiu à beira da estrada, parte da semente caiu no pedregulho e parte da semente caiu no espinheiro. E uma parte da semente caiu na terra boa. Só que a gente esquece que terra boa não nasce pronta. Terra boa tem que ser preparada. Tem que ser preparada. Adubada. Terra boa calcareada. Terra boa. Arada. Terra boa é produto, professor Felipe, de cultivo. Sim. E cultivar, quem conhece agricultor, a gente diz no interior que agricultor se conhece pelas mãos, porque são ásperas, calejadas e machucadas. Então, se nós queremos ter uma sociedade diferente, um país diferente, com instituições novas, renovadas, que a gente possa viver assim, essa cultura que vem de Pentecostes, essa cultura que se instaura a partir de Pentecostes. Como eu dizia, os apóstolos nunca mais foram os mesmos, né? São Pedro é outro homem depois de Pentecostes, e assim acontece com todos, mas o mundo depois de Pentecostes também não foi o mesmo. Então, se a gente quer isso, nós precisamos preparar a terra. Sim. Não podemos achar, o problema é dos políticos, o problema é lá e eu não tenho nada a ver com isso. Não. A minha pergunta é, onde está a minha enxada? Onde está o meu arado? E onde que eu posso começar a pôr essa enxada na terra? Onde eu posso começar a construir isso? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Não era hora já também da gente ensinar esse povo a viver a política, a participar da política? Ou seja, não está na hora de criar escolas de políticos para os cristãos? Assim como nós temos escola da fé, né? Nós temos aí a catequese lá na paróquia. A Renovação Carismática Católica tem algo muito bonito, ela tem um ministério, né, de fé e política. Sim. Até o meu amigo Sérgio, um dia eu quero trazer o Sérgio aqui para ele contar como é que a Renovação Carismática Católica está trabalhando isso. É algo que eu não entendo. Eu sei que é um trabalho muito bonito, eu quero trazer um dia, convidar o Sérgio para vir aqui, que é o coordenador nacional da Renovação Carismática na área de fé, não é? Agora, não é hora de nós criarmos escolas para ensinar a dona de casa, ensinar a pessoa lá na paróquia, a como é que ele vai agir na política para fazer a boa política e não permitir que o politiqueiro... Não é? Porque eu tenho certeza, Evandro, está todo mundo por aqui, ó, com roubo. Sim. Né? O padre Antônio Vieira dizia, se rouba em todos os
tempos do verbo, no passado, no presente e no futuro, né? Em todos os modos, todos os tempos. Não é possível mais, Evandro. A sociedade não aguenta mais o que nós estamos... E são denúncias em cima de denúncias, e você não vê aí a punição, você não vê, você entende? A impunidade realimenta, parece que o erro. Então, como ensinar a dona de casa, o estudante, o trabalhador, né? O engenheiro, o médico, o senhor vai entrar nesse trabalho agora. Não tem outro jeito a não ser o caminho da evangelização. A evangelização é o caminho privilegiado para essa mudança de mentalidade a que o senhor se refere. O Papa Bento XVI, quando ele inaugura a primeira encíclica dele, a Deus é amor, Deus caritas est, ele tem uma frase inicial que é muito profunda. Ele vai dizer que o início do ser cristão, o início da fé cristã, não está numa grande ideia, não está numa decisão ética, não está numa ideologia, vamos dizer assim, e nem num critério de justiça, simplesmente. Ele vai dizer que a fé cristã, o início da fé cristã, está no encontro com um fato, com um acontecimento. Mais que isso, o encontro com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Sem dúvida. E aí tem uma consequência. Ele vai dizer o seguinte: o encontro com essa pessoa dá à vida humana um novo horizonte. Ou seja, a partir do encontro com a pessoa de Jesus Cristo, a gente tem um novo horizonte. Todo mundo que se encontrou com Jesus Cristo, você que está aí na sua casa e que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, pode se perguntar, a sua vida, você passou a ver a vida de uma forma nova. Isso é um novo horizonte. E o Papa vai dizer também que a gente ganha um rumo decisivo. A gente passa a ter um caminho certo para onde seguir a partir do encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E aí o Sérgio Zavaris, ao que o senhor se referia, o coordenador nacional do Ministério de Fé e Política, a gente tem conversado muito, ouvido, trocado ideias e procurado contribuir naquilo que pode ser. Aqui no estado de São Paulo, o senhor se referiu ao Rogério Soares, que é o coordenador estadual da Renovação. O Rogério tem feito um trabalho de evangelização e também de conscientização, de conversão para a política muito grande, um trabalho... Na linha da política. Na linha da política, e a gente tem contribuído naquilo que é possível, naquilo que é importante com o Rogério. Aqui em São Paulo também, o Ivan Júnior é o coordenador do Ministério de Fé e Política. Então, no fundo, hoje a gente tem sim feito um serviço, nos colocado a serviço da renovação, da igreja como um todo, como o senhor disse, dos senhores bispos que têm buscado e pedido essa contribuição, para que a gente possa mostrar, pela luz do Evangelho, que o cristão leigo, o lugar dele, o sacerdócio dele, também é na vida política, como é na vida de família, como é na fábrica, na empresa em que você trabalha ou de que você é dono. Esse é o campo privilegiado, o campo fértil, vamos dizer assim. Mas aí, vamos repetir, terra fértil, e a palavra nos ensina, e assim termina esse Evangelho, ela se alcança pela perseverança. A última palavra do Evangelho do semeador é perseverança. E o senhor falava, professor Felipe, sobre esses problemas que a gente vê no Brasil. E esses problemas muitas vezes levam as pessoas a ficarem desesperadas. E desanimadas. Não é? Mais que desanimadas, desesperadas, ou seja, sem esperança. E aí eu queria dizer para quem está em casa, nós católicos não temos esse direito. Não temos. Porque, como o senhor dizia no início, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E eu queria pegar no sal. Inclusive tem um livro, são 2 livros interessantes, que é uma série de entrevistas do Papa Bento XVI. O segundo ele já Papa e o primeiro ele ainda era cardeal, que é uma entrevista interessante com o jornalista o Peter Seawald, que o primeiro é Sal da Terra e o segundo agora lançado ano passado, Luz do Mundo. O que acontece? Se nós somos sal da terra, o sal é quem dá sabor. E conserva. Você e eu somos sal da terra. Se eu e você perdemos a esperança, né, quando a gente vê alguém em depressão, a gente diz, essa pessoa perdeu o sabor pela vida.
né? Quando a gente perde a esperança, no fundo a gente perdeu o sabor pela vida. Agora, se eu e você perdermos o sabor pela vida, perdermos a esperança de que se nós cultivarmos a terra, ela há de se tornar fértil e dará frutos, talvez 30 para 1, 50 para 1 ou 100 por 1, com que vai ser restituída essa esperança? Com que vai ser restituída essa esperança? Esse valor desse país que é o país mais rico do mundo. Sem dúvida. Desse país que não foi à toa, cresceu e nasceu sob a sombra da cruz. Verdade. O primeiro edifício que se ergue no Brasil é a Santa Cruz. Verdade. O primeiro nome, depois que se percebe que aqui não era uma ilha, esse país em que eu e você pisamos, e eu até te convidaria a colocar o pé no chão, se você não está com ele, lembrar que o solo em que eu e você pisamos é terra de Santa Cruz. Verdade. É solo eucarístico. Não temos o direito de perder a esperança. Que bonito, Evandro. Evandro, é pena que o nosso tempo acabou. É pena. Mas a gente vai poder voltar aqui para continuar essa conversa ainda. E eu quero terminar dizendo o seguinte, olha, Jesus disse para Pilatos, a autoridade que você tem sobre mim foi dada do alto. Sim. E respeitou a autoridade do Pilatos, que o crucificou, em última instância, não é? Então a gente vê que a autoridade é algo sagrado, algo que vem de Deus. Então nós não podemos entregar a autoridade na mão de qualquer um, o poder político na mão de qualquer um. Veja a importância de tudo isso. Né? É algo muito sério, é algo que tem que falar com a nossa consciência. Não são os políticos que não prestam. Eu acho que nós também temos que apontar o dedo e fazer o nosso meia-culpa. Eu também não presto quando eu dou meu voto de qualquer jeito para alguém, quando eu não conscientizo o meu ambiente, a minha família. Né? Eu faço votos aqui, sabe, Evandro, que assim como a Renovação Carismática criou aí esse ministério de fé e política, surgem muitas organizações, né? Associações, não sei, para preparar os católicos para entrar, aprender o que é a vida política, entender o que é ser um vereador, entender o que é ser um prefeito, o que é ser um deputado, você entende? Para fazer o bem para o povo. Eu peço a Deus, acredito nisso, penso que nós já estamos trabalhando nessa direção. E é por isso, agora você vai entender que nós fizemos esse programa hoje, trazendo aqui alguém que, vocês puderam notar, a sua competência, a sua capacitação em tudo isso, né? Para que a gente possa ter então essa esperança. Evandro, muito obrigado, viu? Que Deus o abençoe copiosamente, você, sua esposa. Não tem filho ainda, né? Temos uma. Não vai chegar ainda. Ana Laura. Parabéns. E vamos pedir então àqueles sacerdotes que nos acompanham, ou o bispo, que nos deem a sua bênção, sobretudo uma bênção hoje que abra a mente, o coração, as consciências dos cristãos para a realidade muito importante que é a fé e a política. Ok? Então, pedindo a Deus tudo isso, esperamos essa bênção sacerdotal à distância, essa bênção diaconal, até mesmo episcopal, né? Pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de São José e de São Tomás Moros, que, se não me falha a memória, é o protetor. É o padroeiro dos políticos e governantes. Dos políticos, né? Aquele que foi chanceler do rei Henrique VIII na Inglaterra. Que a nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. E a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado a vocês todos que estiveram conosco aqui nas suas casas. Muito obrigado aos nossos câmeras, nossos funcionários que puderam fazer esse programa chegar a todos. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.